Primeiro, eu estou muito feliz, Thiago, de ter você aqui, né? É um privilégio para mim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Falei agora igual o Jó, né? Meu Deus. E estou muito feliz, tá? Seja bem-vindo, tá bom? Eu também estou muito feliz de fazer parte de tudo isso que está acontecendo, poder estar aqui nesse primeiro evento, né, da Lucas School. E depois que eu compreendi tudo o que está acontecendo, eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque eu não tinha noção do que era o projeto e estar vivenciando isso com vocês aqui tem sido maravilhoso, de verdade. Que bom. Dr. André Noronha, meu amigão, seja bem-vindo. Obrigado, prazer te conhecer. Esse é um genuíno Lucas, né? Vamos dar um aplauso aí para a vida dele. De vez em quando eu acesso ele e aí ele fala assim, ó, aí vai um conselho de Lucas, metade médico e metade espiritual, né? E tem sido uma jornada muito especial com você, meu irmão. Deus nos aproximou, né? E eu tenho por você entranháveis afetos e compaixões. A gente está ligado, tá? Sim, é uma amizade, mas é uma amizade espiritual. Espiritual, né? E a gente sente isso com o paciente, sente isso com o amigo, quanto mais com o irmão e um pastor, né? Isso aí. Então, eu que me sinto honrado de estar aqui e poder compartilhar contigo. Amém. Eu fiz questão de convidar o Dr. André, porque como a maioria de vocês são estudantes de medicina, alguns já formados, eu gostaria muito que a gente pudesse desfrutar do André aqui hoje, em alguns momentos bem importantes, porque é sempre fundamental você conversar com alguém que está 20 anos na sua frente. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: os dois ativos mais importantes de uma jornada é um coração ensinável e um coração que ensina. Então a gente precisa disso na caminhada, de alguém que esteja a fim de aprender e que encontre alguém que está a fim de ensinar. E aí acontece o discipulado. Então eu quero começar fazendo a primeira pergunta para o Tiago. Tiago, você fala muito sobre propósito. Inclusive você escreveu um livro com o Douglas chamado Deus Te Fez de Propósito, né? Que está disponível aí. E eu confesso que por muito tempo eu tive uma crise com essa palavra propósito, porque eu ouvia todo mundo falar, Deus tem um propósito, olha o propósito, você vai perder o propósito. Eu falava, cara, quem que é esse propósito? Né? O que significa propósito? Então eu gostaria que você fizesse para a gente aqui uma definição, na sua percepção, o que é o tal do propósito? Legal, boa pergunta. Ao longo da minha caminhada cristã, e eu estou há 30 anos já na igreja, tenho 37, desde os 7 eu caminho em ambientes como esse aqui, eu percebi que havia um gap nesse sentido de responder a sua pergunta, né? E eu me vi assim quando eu completei 30 anos. No ano que eu ia fazer 30 anos, eu tenho um contemporâneo que ia fazer 30 anos também, só que antes de mim, que é o pastor Davi Lago. Não sei se vocês conhecem o pastor Davi Lago, mas é um cara muito, muito relevante, assim, um estudioso da Bíblia e também do direito, né? E ele completou 30 anos antes de mim e ele escreveu alguma coisa tipo assim no Instagram dele. Aos 30 anos, Jesus começou o seu ministério, então é agora que o meu ministério vai começar e tal. E eu olhei para mim e falei, estou perdido. O cara já tinha escrito 17 livros, era o líder de jovem mais influente do Brasil, estava fazendo doutorado, não cabe na parede o tanto de graduação que o cara tem, e agora que vai começar? Falei, e eu? Né? Se estou morto, então já nem vou começar, não é verdade? E eu percebi que, na verdade, eu não tinha entendido o propósito de Deus. E eu servia Jesus, eu amava Jesus, eu estava trabalhando assim, atuante no ministério, não era tempo integral, mas eu trabalhava atuante no ministério, cuidava de adolescentes, cuidava de um monte de coisa dentro da igreja, há mais ou menos uns 10 anos. Eu tinha 10 anos de dedicação ao Senhor, de coração na obra, e mesmo assim não tinha entendido o propósito. Então, eu passei a estudar sobre o propósito para poder responder a sua pergunta. Então, o que eu descobri estudando sobre o propósito? Que existem diversas definições, e por isso a confusão.
Então nós escolhemos dar a nossa definição. A nossa que é a certa? Não, é só que a gente escolheu de uma maneira didática para poder explicar e ensinar para vocês. Então talvez você tenha ouvido alguém falar alguma coisa parecida de um jeito diferente. Se você der um passo para trás, fizer um overview, nós estamos falando da mesma coisa, mas eu gosto de explicar propósito como sendo o casamento do seu chamado com a sua missão. Casamento do seu chamado com a sua missão. E o que é o casamento do seu chamado com a sua missão? Seu chamado é o seu sacerdócio diante de Deus e a sua missão é o pedacinho da sua missão dentro da grande missão de Deus, dentro do propósito eterno de Deus. Quando você casa essas duas coisas, você encontra o seu propósito. Doutor André, há algum tempo atrás, quanto tempo já? 20 de carreira? 27. 27. 27 anos atrás, você se formou. Eu entrei na faculdade em 1992. 1992. Eu tinha 87, 88, 89, Não, 90, 91, 92. Fazer conta agora. Eu tinha 2. Fazer Quase conta que não é você de foi Deus. meu pediatra. Me fala uma coisa. 1992, doutor André. É só a gente perguntar aqui, ó. Quem tem mais de 23 anos e faz medicina aqui? Aí. Então, eu formei com 22 para 23 Você anos. formou com 23 anos, meu Deus. Como que você entendeu que a medicina fazia parte do seu propósito, desse casamento, Esse casamento. do seu chamado com a sua missão? Bem, aqui existe uma realidade que é, para a gente entender, uma realidade do público paraguaio, de um público que faz e pensa medicina lá no Brasil, que é o que eu creio que acontece aqui. Quando a gente é jovem, muito pequeno, muito novo, existe uma expectativa sobre tudo aquilo que você vai ser na sua vida. Se você vai ser um pastor, médico, engenheiro, não é isso? Principalmente porque naquele tempo, e ainda é, você ter uma profissão era algo que a família, o pai e a mãe se encontravam realizados, satisfeitos. Dei uma carreira para o meu filho. Então, sou de uma família grande, 5 filhos, sou o mais velho. E quando muito pequeno, com 12 anos, há uma visita a uma escola de medicina. Eu tinha recém perdido meu avô, com quem eu vivia. E meu avô tinha morrido através de um erro médico, que foi uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia simples, mas que se complicou, acabou virando uma septicemia e ele faleceu. E esse falecimento veio a mim por telefone quando eu tinha 10 anos. Eu atendi o telefone, esperando assim, meu avô foi operar, vai estar voltando, eu era criança. E a moça que ligou, infelizmente não foi muito sábia, falou, queria comunicar o falecimento do seu Hermínio. Eu falei, o que é isso? Não, ele morreu, né? Então eu saí correndo. E aquilo ficou um trauma. E aos 12 anos, então, na faculdade de medicina, eu fui visitar, através de um professor. E eu perguntei para o pessoal que estava mexendo na sala de anatomia. Onde é a hérnia? Eles me mostraram a barriga. Você tinha 12 anos e já viu um morto. Eu vi um morto, aberto. Está vendo? Então eu falei, eu preciso aprender a fazer isso. E muita gente saiu correndo, com medo de corpo, né, de morte e tal. E eu fiquei ali, ninguém me arrancava daquele lugar ali. Eu queria entender o que aconteceu com meu avô, que era o meu grande amor naquela época, de criança. E fiquei aquilo na minha cabeça, fiquei. Até um dia que chegou, eu entrei muito cedo na escola, daí vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer medicina, vou ser médico e vou aprender a operar esse negócio aí, que ninguém mais vai morrer disso. Então, o meu propósito foi meio lúdico, aquela coisa da infância, e ao mesmo tempo, assim, ter que decidir sobre algo que seria a minha vida, mas nunca foi assim, uau, quero ser médico, porque financeiramente é isso, ou é bom naquilo, não, eu queria fazer aquilo que um dia eu tinha perdido, que era o meu avô. Com a maturidade do tempo, quando você entra na escola, né, foi o qual eu consegui, aí os propósitos vão mudando, porque a realidade vai te mostrando, né, da onde
como que foi, o que te levou ali? E aí eu ouvi que não foi exatamente o meu avô, né? São dons que a gente recebe, né, de Deus, e que, de alguma forma, os caminhos vão se abrindo para aquilo ali. Então, mesmo que você vá, porque assim foi. Eu morava numa cidade pequena, mas é uma cidade totalmente universitária, em Minas Gerais, onde tinha faculdades federais, você não pagava nada. Então, meu pai falava, então você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, você tem que ser aquilo. Mas eu falei, não, pai, alguma coisa me diz que eu tenho que ser médico. Mas não tem médico na família, mas eu tenho que ser médico. Então, não era bem um propósito, mas era algo que estava, sabe? Eu falava assim, por que ser médico? Se na minha família inteira não tinha aquilo, né? Não tinha, era simplesmente um desejo, né, que saiu desde um pensamento de amor, de uma perda, até um sonho para ser pessoal. Mas, assim, esse casamento, às vezes, aqui no público do Paraguai, é diferente. Quando eu vim parar em Foz do Iguaçu, muitos anos depois, eu cheguei aqui e a cidade era uma cidade que não tinha muita faculdade. Na verdade, a faculdade chamava aeroporto ou rodoviária, né? Você tinha que pegar e ir embora. Esse era o nome da faculdade, né? Saúde pública boa chamava-se aeroporto. Vai embora. Então tudo tinha que ir embora, né? E eu cheguei aqui, estava começando uma faculdade, uma universidade particular, e fui convidado para ministrar, ser professor de anatomia lá. E quando eu entrei nessa faculdade, eu vim para cá também em 2000, ainda sou novo, naquela época eu era mais novo. E os alunos eram, para falar a verdade, quase que todos mais velhos que eu, sabe? E ali tinha gente formada já, enfermeiro, fisioterapeuta, não, porque o curso era de fisioterapia, mas tinha vários já formados em algo, mas que estavam com aquele desejo, tipo assim, eu quero ser fisioterapeuta, que era o curso que eu estava dando aula. Então eu via pessoas mais velhas que estavam deixando tudo para começar uma vida nova, por um sonho. São pessoas que já aí tinham uma diferença de visão de propósito, né? Era uma visão de que eles queriam um futuro diferente e tinham descoberto, diante daquele curso que eu estava dando aula, que aquilo ali seria diferente para eles. Então era muito empolgante isso. Então essas primeiras turmas dessa faculdade, aqui conhecida como Uniamérica, eram alunos que se formaram assim que, quando eu estive na formatura, você olhava, eram todas pessoas mais velhas, de 40 anos, 30 e poucos anos, e eu tinha 20 e poucos anos ainda, entendeu? Então eu via assim, a vitória que era aquela pessoa dar um destino novo para a vida dela, por um propósito. E muita gente que vem aqui no Paraguai, hoje provavelmente já deve ter gente quase formando. Mas eu atendi muitos alunos que estavam começando aqui nas primeiras turmas. E você via exatamente a mesma coisa. Pessoas que abandonaram tudo, pessoas que eram advogados, pessoas que eram dentistas. Não, o meu propósito, eu descobri que eu quero ser médico, né? Ao mesmo tempo, eu tinha confissões dentro do consultório, atendendo alguém, falei assim, o meu propósito, eu descobri que eu quero ganhar o que você ganha. Eu falei, mas você não sabe quanto eu ganho. Você vai talvez se dar mal. Então, assim, existe vários propósitos. E eu desejo do meu coração que o propósito de vocês é que seja exatamente o que esse evento está sendo. O de Lucas, de querer ser médico, né? Esse é o grande benefício que você vai trazer para a tua vida, porque esta carreira ela tem umas certas exigências. Desculpa. Já está liberado lá? Tá, ótimo. Está liberada a caixinha de pergunta, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir mandando a brasa aí, pode mandar. Doutor André, eu estava escutando você falar, e o Tiago, e você falou assim, no final, né? Eu espero que o propósito seja esse. Tiago, o que você vê, porque você já tem uma jornada, né? Você já não é novinho, mas igual eu também não sou, né? A gente é da mesma geração. O que você vê de desgaste ou de desperdício quando alguém
roda muito tempo sem uma preocupação genuína de encontrar o seu propósito. Como que você vê o prejuízo dessa jornada? Sim, o que eu concluí quando eu tinha 30 anos e comecei a procurar pelo meu propósito é que havia algo mais além daquilo que eu estava vivendo, né? E eu senti um desespero por isso. E eu falei, cara, ninguém mais, se depender de mim, ninguém mais vai ter esse desespero. Por quê? Porque eu amava Jesus, eu servia Jesus, eu trabalhava, me envolvia com as coisas da igreja, tinha minha família, já tinha o Gabriel, meu filho, a Sara ainda não, mas faltava algo. E a gente ficou pensando, né? Pensa comigo, se o grande lance de tudo fosse a salvação, se fosse aceitar a Jesus, né? Até esse conceito é meio problemático, mas que seja aceitar Jesus, quando você fosse batizar, era só esperar mais um pouquinho. Você segurava um pouquinho ali na água, né? Parou de fazer bolinha, tá salvo, ganhamos, vencemos, mais uma alma para Jesus, aleluia. Isso aí. É isso que nós fazemos? Não. Não. Então existe algo mais. E esse algo mais é a vida proposta por Deus. Uau. Então, quando eu falo sobre propósito, eu falo sobre não viver uma vida à toa, simplesmente, mas viver a vida proposta por Deus. Cara, isso é bom, hein? Isso é uma chave, gente. Viver o propósito é viver uma vida proposta por Deus. Isso é uma definição importantíssima. Por quê? Porque a gente pode ter o interesse financeiro ou em qualquer outra área, mas ele é vazio. Tudo que você fizer por uma ambição egoísta não vai te dar o sucesso que você imagina. Em algum momento da sua vida vai ficar enfadonho. Eu gosto dessa palavra, enfadonho. Sabe, tipo aquele trabalho que você faz e você não consegue, passa um tempo, você não consegue mais fazer. Sabe o que acontece? Eu trabalhei num banco durante 7 anos, né? E durante um tempo foi bom e tal, mas quando eu me percebi procurando, tentando descobrir o meu propósito, eu fiquei com a síndrome do Fantástico. Já ouviram falar síndrome do Fantástico? A hora que toca a musiquinha do Fantástico, sabe aquele lá? Dava um desespero. Eu não queria dormir, porque se eu dormisse eu ia acordar, e se eu acordasse ia ser segunda-feira, e se fosse segunda-feira eu ia ter que trabalhar. Mas eu amo trabalhar. O que eu estava fazendo? Estava deslocado da vida proposta por Deus para mim. Uau. Ganhava muito bem. No dinheiro de hoje, muito mais do que eu ganho hoje. Se você atualizar, né, o mesmo cargo que eu tinha antigamente para o que eu ganho hoje, era muito mais. Só que é muito louco, porque foi muito engraçado. Eu saí do banco, aí eu falei, nossa, saí do banco, falei, yes, é agora, né? 3 anos desempregado. Formado, bem capacitado, mandei currículo para todo lugar do Brasil que você possa imaginar. Eu mandei mais de 300 currículos, não estou supervalorizando, eu mandei mais de 300 currículos. Não era chamado, eu fiquei 1 ano desempregado, 1 ano mal empregado e 1 ano desempregado de novo. Né? Porque quando você não aprende a lição, você continua, né, na prova, né? Aleluia. E aí o Douglas me chamou para trabalhar. Aí fui trabalhar lá no Desescope, o Desescope estava começando a ter o escritório próprio dele, tinha o negócio do pai dele lá e me chamou para formalizar o negócio dele. E aí, quando ele me fez a proposta, o Desescope estava começando e tal, a proposta foi tão ruim que eu nunca vou me esquecer. Eu estava sentado de frente para ele e a Valéria, né? A Valéria é minha prima, não sei se vocês sabem, a Valéria é minha prima. Eu estava Val, o Douglas e eu assim de frente. O Douglas fez a proposta e a Val pediu desculpa ao mesmo tempo. Foi muito ruim a proposta. Mais ou menos era 6 vezes menos do que eu ganhava no banco. 5 vezes menos do que eu ganhava no banco. 5 vezes menos do que eu ganhava no banco. Falei, não, beleza, vamos trabalhar. Eu quero trabalhar, vamos trabalhar. Eu comecei a trabalhar e eu comecei a ficar feliz. Comecei a trabalhar, comecei a ficar feliz. Falei, mano, tem algo errado. Porque nos valores que eu carregava dentro de mim, que eu enxergava até aquele momento, o salário era um ponto alto. E, claro, é importante, a remuneração é importante, você deve receber bem por aquilo que você faz, e vai ser natural você receber bem por aquilo que você faz. É uma coisa que naturalmente vai acontecer.
Mas naquele momento eu ganhava 5 vezes menos e era mais feliz. Por quê? Porque de alguma maneira eu estava me conectando com o propósito de Deus na minha vida. Entende? Então, muito mais poderoso do que aquilo que o mundo considera sucesso é você viver para aquilo que Deus te criou desde antes da fundação do mundo. Essa tomada de decisão pelo monetário, ela é uma grande pegadinha, né, cara? Porque, na verdade, o que o mercado, seja em qualquer área, premia é o desempenho. E como a gente tem essa ideia muito tradicional de que o médico, o advogado, o juiz são as coisas que te dão segurança, mas, na verdade, não existe segurança. Tem engenheiros, executivos, youtubers que ganham muito mais do que um médico. E o grau de responsabilidade, de desgaste, de vida na vida, que determinadas funções é igual o pastor, né? O cara chega e fala assim, você é pastor ou você trabalha? Eu falo, vem viver minha vida um dia, você vai ver. Você pendurar tua chuteira 18 horas e falar assim, ó, Deus te abençoe e continua, né? Por quê? Porque muitas pessoas pensam que o pastoreio é só uma férias prolongada. Mas o desgaste da função, o desgaste emocional, o desgaste social, né? Eu estava falando para o Thiago, chegando aqui, eu falei, cara, a minha bateria social ela tem uma duração assim, chega uma hora que ela começa a descarregar, eu tenho que correr para um lugar e ficar meio quietinho, porque é difícil você estar com todo mundo o tempo inteiro, você ter todas as respostas o tempo inteiro, você ouvir todas as sugestões o tempo inteiro. Não, pastor, eu acho que essa luz ficou linda. O outro fala, eu não gostei que ficou na minha cara. Né? Pastor, a fumaça deu um tchan na igreja. O outro fala, pastor, tá faltando só a cerveja e as meninas, porque tá parecendo boate. Né? Então é isso, meu irmão. É o caminho da vocação. E você tomar uma decisão que envolve vocação e propósito, levando em consideração apenas o financeiro, vai chegar uma hora que o dinheiro vai perder todo o valor. Não importa quanto você ganhe. Não importa quanto você ganhe. Se você estiver fazendo a coisa errada, vai ficar enfadonho. Exatamente. Você sabe que você me fez pensar em 3 situações que eu vou passar aqui. Passar o caso clínico, vou discutir com eles. Discute aí. Se eu passasse uns casos aqui para eles, eles iam gostar, porque isso não falta ao longo de 27 anos, né? Vai passar? Você conta depois daquele cara que tomou aquele tiro na barriga, que você me contou lá, que você operou ele, um tiro de 12. Essa história é legal. Mas isso que você está dizendo entre o que você ganha e a responsabilidade que você tem sobre isso, e independe mesmo, eu vou passar... Me veio à mente 3 situações aqui que eu vivi na pele, no couro, e que eles vão passar. Formado novo, recente, resolvi fazer uma viagem de passeio para Fortaleza. Maravilha, né? Pega o avião, lá em cima, Andrezão, estou lá eu, liga o sonzinho da aeromoça. Por gentileza, algum médico a bordo? Recém-formado, médico, cirurgião, atendi urgência, pensei, comigo mesmo. Pá. Levantei a mão, ela veio, você pode me acompanhar, por gentileza? Aonde? Na cabine. Aperta o cinto, o piloto morreu. Eu já tinha infartado ali, não? Fui Ia ser eu. 2 doentes. Fui eu com a minha calma de sempre, mas por dentro, né? Ela pegou, fechou aquela cortininha. Por gentileza, quando eu olhei do lado, tinha uma senhora desmaiada. Suando, idosa. E ele falou, ela veio no banheiro e desmaiou aqui. Eu vi que ela está com pulso, mas ela está inconsciente. Eu queria que o senhor desse uma olhada e ver o que a gente faz. Eu tenho essa caixinha
de primeiros socorros aqui. E me deu a caixinha. Aí eu olhei, falei, você tem medidor de pressão? Não. Você tem teste de açúcar? Não. Você tem o quê? Ela falou assim, olha, eu tenho o seguinte, eu já falei com o piloto, o comandante, nós estamos perto de Salvador. Se o senhor disser que sim, nós vamos pousar em Salvador. Nós vamos fazer uma escala em Salvador forçada. Se eu disser para descer, vai descer? Vai descer. Na hora eu pensei, que poder, né? Não é verdade? É quase Deus, né? Desce, sobe, né? Mas eu examinei aquela senhora, falei assim, vamos tentar colocar um açúcar na boca e tal. Provavelmente ela teve uma hipoglicemia e ela foi recordando, foi abrindo o olho, levantamos um pouco a pressão dela, ali deitado, naquele lugar apertado. Jogamos água no rosto, quer dizer, a atitude que talvez qualquer um de nós faria, não precisava ser um médico, entendeu? E a mulher virou para mim de novo e falou, o comandante está perguntando mais uma vez para o senhor, você acha que deve parar, deve pousar em Salvador, porque ele tem que dar o comando. Ou continuamos para Fortaleza, que ainda tem mais 1 hora, 2 horas de viagem. Eu falei, eu acho que ela já recordou, abriu o olho e tal, vamos embora. Mas pensa, eu ia alterar a vida de 200 passageiros que estavam ali dentro, porque pousaria, né? Imagina o que vira isso aí, né? Uma outra situação no meio, essa é uma historinha, vou parar aqui porque ela foi para frente, mas me lembrei de outras. Eu estava passeando em mais uma viagem, né? Porque médico gosta de viajar, porque senão vai ficando louco. Isso vocês vão fazer também bastante. Eu estava em Rio das Ostras, conhecendo Cabo Frio, aquela região. E aí eu de sunguinha, camiseta, shortinho, com a tiarinha. E essa minha esposa maravilhosa, com um bebê no colo, que a gente estava com um bebê pequenininho. E voltando no passeio, muita luz no carro, dando luz, falei, nossa, é polícia. Eu pensei, tomei alguma coisa, né? Bebi, se tiver bafômetro, só matutando a ideia, né? E aí, quando a gente passa num lugar assim que estava uns destroços de moto, de carro, não sei o quê, fui passando, andando com o carro, eu olhei para o lado e eu vi uma perna, exatamente uma perna. E eu estava dirigindo, né? Estava eu, a família, esposo e sogro. Aí eu olhei, falei, rapaz, é uma perna isso? Que louco, né? E continuei andando mais um pouco, vi um cara jogado no chão, uma moto para um lado, uma mulher para o outro. Eu parei lá na frente e vim correndo. Cheguei ali, olhei o cara, isso aqui esguichava. Deu um chafariz na minha cara. Assim. Ele bateu a moto no carro, fazendo uma ultrapassagem, e na hora amputou, foi imediato. A amputação abriu o fêmur e liberou a artéria, aquilo lá esguichava, e ele olhou para mim e foi apagando, morrendo. Na hora eu tirei roupa, amarrei a coxa dele, levantei a outra perna, e o cara abriu o olho. E parou de sangrar. E deu tempo de chegar o SAMU lá. E para vocês verem, quando naquela época chegou o SAMU, e o cara da enfermagem que estava dentro, o enfermeiro estava dentro, ele olhou para a minha cara e falou, quem é você? Eu falei, eu sou um médico, eu estava passando aqui. Ele falou, então, pelo amor de Deus, você vai comigo na ambulância, porque eu não sei fazer nada disso ainda que você fez aí, não. E aí eu falei, não, mas cara, mas como é que eu vou para onde? Não, você vai a gente vai para um hospital aqui perto, aqui, e me fala o que faz. Eu nunca vi uma perna. Eu falei, segura a perna do cara aí, rapaz. E o cara foi segurando a perna dele e fui eu, de sunga, dentro do hospital, e chegamos nós, eu, o cara sem perna, a perna. Você vê, são coisas que vão acontecendo, né? E aí deixei eles no meio da estrada. Falei, vocês ficam aí, me encontram, não sei onde eu vou, porque eu estava totalmente, era de noite, né? E a terceira história doida que me veio para lembrar aqui agora, estávamos nós num recém-evento, no alto de uma montanha, longe de tudo e de todos, e um cidadão passou mal. E muito mal. E ele foi ficando cada vez pior. E aí tinha uma conduta para eu tomar.
E o organizador do evento falou para mim, se você quiser que acabe o evento agora, a gente acaba com o evento agora. E aí eu me lembrei do avião. Ou chama uma ambulância, ou, se você achar certo, um helicóptero. E aí eu tive que chamar um helicóptero. Então você imagina o custo operacional disso, chamar um helicóptero. Quanto custa chamar um helicóptero? Quanto custa trazer nesse helicóptero um médico de emergência? Né? Quanto foi essa operação para salvar esse cidadão? E fica tudo na tua mão. E por que eu quis contar essas 3 histórias? Porque nenhuma delas foi dentro de um hospital. Nenhuma delas foi dentro do meu consultório. Nenhuma delas foi na frente de um computador para deixa eu ver aqui no Google, como é que trata isso aqui mesmo? Amputação de perna aguda. Né? Entendeu? Então, não existe esse tempo, esse time. Então, se você procura fazer o que você está fazendo por dinheiro, esse time, todo o dinheiro que você ganhou, ele não vai ter valido de nada. Porque o que vale mesmo é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você teve como dom, como vocação, como entendimento de que eu quero isso para a minha vida. Não importa, você vai ser lá em cima, embaixo, onde for, dentro da igreja, entendeu? Vai ser cobrado, que nem o pastor, 24 horas por dia, aonde você estiver. Às vezes dentro de um banheiro. Você vai estar lá fazendo o seu xixi lá e de repente cai um do lado e você vai ter que estar lá. E assim vai ser. Então, se você está disposto a viver essa vida de sacerdócio, de doação de vida, 24 horas, e as pessoas vão te incomodar, que eu estava falando com o Tiago esses dias. Assim, poxa, eu te mandei uma mensagem ontem, você não me respondeu, algum problema? Eu falei, não, era domingo, era 23h40, eu já estava dormindo. Entendeu? Eu geralmente durmo às 11. Eu fui dormir, você mandou uma mensagem às 11h40 da noite, eu não vi. E as pessoas ficam bravas às vezes contigo, entendeu? Porque você tem que estar disponível o tempo todo. Inclusive, a família de vocês. Essa que vai ser o primeiro grande desafio. Porque eles vão estar colocando tudo em cima de vocês. Todas as expectativas, todos os sonhos e todos os problemas, eles vão estar tirando aqui, ó, agora é contigo. Como é que resolve isso? Como é que faz isso? Né? Então, não façam nada por dinheiro. O dinheiro virá com uma recompensa natural de tudo aquilo que vocês fizerem. Uau! Falei para vocês, meu amigo ele. Por isso que eu ando com ele. Vai que um dia cai a perna, né? Tá amarrado em nome de Jesus. E bem amarrado aqui, ó. Tá bem amarrado em nome de Jesus. Depois tem uma pergunta aqui que ela já estava nas que eu havia planejado, eu vou fazer para ti, tá? Tiago, então diante de tudo isso, cara, não é por dinheiro, né? Apesar do dinheiro ser bom, ninguém aqui é inimigo do dinheiro, né? Às vezes a gente fala assim, não é por dinheiro, o cara fala, hipócrita. Mas você, então, vive do quê? Não é contra dinheiro. É hierarquia. Né? O dinheiro é uma consequência e é uma justa paga. E deve vir mesmo. Mas não é a razão principal. Então, Tiago, se o propósito, a vocação, o sim, não é por dinheiro, é por quê? É pelo plano de Deus antes da fundação do mundo, né? O grande plano dele e a graça, o privilégio, a misericórdia dele sobre nós, da gente poder participar, de poder ser um pedacinho dentro dessa grande missão dele, né? Tudo isso que eu estou falando aqui hoje, eu vou falar amanhã à noite de novo, bem estruturadinho, Sim. Bem bonitinho, tá? Mas basicamente a gente tem que viver para corresponder àquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Ele tem um plano, ele está em missão, ele está trabalhando e ele nos concedeu a honra de poder fazer parte disso. E para cada um de nós, ele deu dons e talentos para se envolver com um pedacinho dessa missão. E o de nós 3 aqui é totalmente diferente e complementar. Porque eu preciso dele, ele precisa de mim, eu preciso dele, ele precisa de mim. E aqui a mesma coisa, né? Então nós somos complementares, temos dons e talentos complementares para poder participar desse grande trabalho, dessa grande obra de Deus, do propósito eterno de Deus. Uau! É por parte no propósito eterno. Eu gosto de dizer que é por causa da glória de Deus, não é?
é para que Cristo seja conhecido. Cristo precisa ser visto. E a única forma de Cristo ser visto de maneira eficaz é através da nossa vida, do nosso sacerdócio, do nosso propósito. E uma coisa que eu queria contribuir com isso é que essa jornada, algumas perguntas vieram aqui, tipo, como que eu posso saber se eu estou no meu propósito? Eu tenho dúvidas sobre isso. Né? O seu propósito, ele sempre se clarifica na medida que você se relaciona com quem te chamou. Então, nunca comece perguntando qual é o meu propósito. Comece perguntando qual é o meu chamado. Porque o chamado é o mesmo para todos. O chamado, ele é sacerdotal, é para Deus. Então, quando eu exerço o meu chamado, o Tiago exerce o mesmo chamado que eu. O André exerce o mesmo chamado que eu, porque o chamado é sacerdócio ao Senhor. É o nosso serviço ao Senhor. Eu gosto muito de quando Jesus chama os discípulos, né? Marcos diz assim, que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles a quem ele quis, para que estivessem com ele. Então, o chamado é para Cristo e para estar com ele. A gente ensinou por muito tempo, eu sou dessa geração, que a pergunta era, qual é o seu chamado? Né? E quando se falava de chamado, se falava pensando em missão, pensando em envio. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. E sim, você tem um chamado. E o seu chamado é para estar com Cristo, porque na eternidade, nós não seremos conhecidos pelo nosso propósito, ou pelo aquilo que nós estamos fazendo. Na revelação de Apocalipse, o que nós vemos são pessoas adorando e queimando incenso ao Senhor. É assim que os céus se comportam. Então o chamado tem a ver com estar com Ele. E essa desordem, muitas vezes, de não estar com o Senhor e tentar entender o porquê você existe, é aqui que estabelece a crise. Porque se você não está com aquele que te fez de propósito, e que pode te contar qual é a vida proposta por Ele para você, você vai viver a crise de tipo, cara, e agora? Quem vai falar isso para mim? E aí você começa a ser definido pelo dinheiro, pelo status, pela fama, pelo grupo social que você faz parte, e aí você entra naquele processo de que você não sabe mais para que você veio. Então, foca em estar com o Senhor, em responder primeiro o seu chamado. E aí você vai receber o seu envio. Você vai receber o seu propósito. Porque quem dá isso é o Senhor. É Ele que conta para a gente para que Ele nos enviou. E uma outra coisa que eu queria dizer é que esse propósito ele não é cristalino. Ele não é petrificado. Ele vai ganhando novas nuances no decorrer da tua jornada. E é exatamente essa pergunta que eu quero fazer para o André agora, porque é o seguinte, André, você é o André médico até um determinado momento da sua vida, aí você tem um encontro com Jesus. E aí você se torna o discípulo de Cristo médico. A medicina continua a mesma, mas o que mudou para você ser médico sem Cristo? E depois de Cristo, o que mudou no exercício da vocação? Profunda, hein? Boa, né? Boa. Difícil pergunta, né? Se fosse fácil, não tinha te chamado. É que assim, dizer que ao André com Cristo, sem Cristo, dá até frio na barriga, né? Parece, puxa, como é que eu estava sem Cristo, né? É não viver o Cristo que está dentro da gente, né? Então, a medicina se tornou algo diferente no meu dia a dia, aonde parece que há um desejo dentro de mim que a consulta ao qual eu estou fazendo, a avaliação ao qual eu estou tendo, ela seja algo além daquilo que eu estudei. Porque eu tenho notado que, ao longo do tempo, muitas mazelas da vida, muitas doenças
estão vindo muito mais do espírito do que do corpo. E que o corpo ele tem sofrido o que o espírito está passando. Esse discernimento, esse gap, onde está o espírito, onde está o corpo, esse intervalo, é onde eu penso assim, é onde eu tenho que entrar. Se eu conseguir entrar aqui, é onde eu vou saber ligar os fatos. E, para mim, falando assim, parece que foi fácil. Mas, ao longo desses 27 anos de medicina, a gente vai passando por grandes vitórias e grandes derrotas. Você vai vendo pessoas que você está cuidando, ir embora, vai perder. E assim como as pessoas que são da sua própria família, indo embora. Então, ao longo do tempo, com as perdas que eu tive pessoais, eu perdi uma irmã num acidente de carro. Com 17 anos ela tinha. E eu atendia SAMU, na época. Estava começando a trazer o SAMU para o Paraná, para Foz do Iguaçu. Fui trabalhar nisso. E quando eu fui exatamente trabalhar com resgate de atendimento de pessoas acidentadas, a minha irmã sofreu um acidente e morreu. Então aquilo ali para mim foi um banho de água fria. Porque eu jogava sobre mim. Falei, por que eu não estava lá? Por que não fui eu que fui chamado? Por que fizeram alguma coisa e eu não concordava? Será que foi o erro de resgate? Tá, entendeu? Só que já tinha ido, já tinha enterrado e acabou. Né? Então aquilo ali me fez... Será que eu vou continuar nesse propósito? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que Ele quer mostrar para mim? Tirar minha irmã da minha família? Levar meu pai e minha mãe à depressão? O que eu ganho com isso? Que Deus é esse? Então, eu dei uma recuada. Um cara que acreditava muito na presença do propósito que Deus tinha me levado até aquele então, como médico, e de repente eu falei, para com isso. Mas continuei a batalha, né? E, passado alguns anos, já com um filho, né? Já o meu caçula, André também, a gente está de férias, passeando, e na viagem eu vejo ele ter uma atitude estranha. Como ele era pequenininho, tinha 2 aninhos, eu falei, cara, isso é da minha cabeça, médico, ele sempre vê coisa onde não existe. E aí fiquei de olho, nas férias inteiras, observando, e falei para a Graciela, falei, há alguma coisa errada com o André. Ela, o quê? Alguma coisa está errada. O quê? Não sei, mas tem alguma coisa errada. E algo me diz que ele tem que fazer uma avaliação, e rápido, cerebral. E aí a gente saiu da praia, onde nós estávamos, e fomos para Curitiba. E eu mesmo pedi um exame cerebral dele. E a mulher que fez o exame, soube que eu era médico, me chamou no canto e falou, cara, ele nasceu com um problema grave no cérebro. Eu falei, mas como assim? Ele está normal? Não, ele tem uma alteração cerebral grave, que vai levar ele a ter crises cada vez mais fortes. O que você observou são crises convulsivas leves, mas ele vai ter crises convulsivas severas, vai viver normal. Eu falei, como vai viver normal? Não, ele vai começar a tomar remédio agora, e vai tomar remédio a vida toda, e vai tranquilo. Ele não vai poder dirigir, ele não vai poder pilotar avião, ele não vai poder isso, não vai poder mergulhar, não vai poder... Começou a falar uma série de coisas que ele não vai poder. Mas ele vai ser normal, porque você conseguiu receber uma bênção. Que bênção? Você viu seu filho, você diagnosticou ele. Rápido. Então dá tempo da gente tratar e não ter sequela nenhuma. Cara, eu saí do hospital, daquele lugar, né, uma revolta com Deus de novo. Né? Que isso? Para quê, mano? Agora com meu próprio filho. Meu filho é convulsivo, mas não existe isso na minha família. Foi pesquisar na família dela, não tem crise convulsiva. Por que comigo, entendeu? E aí vivi uma revolta. Mas mesmo assim estava sentado aí que nem vocês, no banco da igreja. Ia na igreja, né? Ia no culto, orava, bonitinho. Oh, que homem bonito, que homem bom, olha que gracinha. Mas dentro de mim estava aquela revolta. Então, às vezes, o que os olhos de nós vemos não são exatamente aquilo que nós estamos enxergando, né? E um dia, num culto, com uma luta com Jesus, louca, virei um Jacó ali, e lutando, né, num ódio mortal,
aqui dentro, eu falei, Senhor, veio um apelo. Entrega a sua vida para Jesus. Né? Eu falei, que entrega essa vida para Jesus? E eu lá, entrega a vida para Jesus. Toda vez esse negócio de entrega a vida para Jesus, eu falo para a Graciela, que raio esse negócio, toda hora entrega a vida para Jesus. Quem vai entregar a vida para Jesus? Eu venho nessa igreja, toda hora entrega a vida para Jesus. Eu falei, Jesus tem me maltratado no chicote, né? Vai entregar a vida mais do que isso, né? E aí, rapaz, eu saí fora do espaço. Eu saí fora daquele lugar, a minha mente foi para outro lugar, para outra dimensão. E Deus falou comigo assim, vá a Curitiba, faça exame do seu filho no mesmo lugar onde você fez e volte aqui. Aí, isso já tinha 3 anos. 3 anos tomando, ele tinha pequenininho, tomava 4 comprimidos por dia de um remédio. E aí fomos. E eu falei para ela, tem que ir para Curitiba agora. Eu falei, como assim? Já marquei o exame. Eu falei, por quê? Né? Não falei nada para ninguém. Eu falei, vai ter que fazer esse exame. Mas por quê? Vai ter que fazer esse exame. E fomos. Vai sair o resultado do exame. Estou lá esperando a médica, minha conhecida já, né? Ela vem a secretária e fala assim, ela não vai poder falar com o senhor, na verdade, ela não quer conversar com o senhor agora. Mas por quê? Não, porque ela quer analisar melhor esse exame do seu filho. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Entrei em pânico. Total, entrei em pânico total. Eu falei, cara, eu fui desafiar Deus, cara. Eu xinguei Deus mentalmente. Eu falei, quem é você fazendo isso comigo? Né? Foi uma luta, foi Jacó mesmo, sabe? E aí eu saí do hospital chorando. Ela, o que foi? O que ela falou? Ela não falou nada. Eu falei, então calma. Eu falei, mas é por isso mesmo que ela não falou nada, que eu estou assim. Entendeu? E aquela revolta terrível. Eu falei, por que eu fui fazer isso dentro de mim? Não era o problema com ele, porque eu falei assim, ele está bem, está tomando remédio, né? Vai tomar remédio a vida inteira, paciência. Mas eu falei assim, por que eu fui fazer isso? Será que ele piorou? Porque, infelizmente, os exames estavam piorando. Cada vez que ele fazia o exame, piorava. Era um diagnóstico um pouco pior. Tá? E aí a médica virou para mim e falou, para de fazer exame. Espera, faz de 2 em 2 anos. Entendeu? E eu falei, o que eu fui fazer? Já ouvi tudo errado. Meu Deus, né? Queria me punir, queria se eu tivesse um chicote. Pá, né? E aí, passado 3 dias, eu recebo o laudo do exame, por e-mail. Eu abro o exame assim. Eu leio. Daí eu estava junto num lugar que tinha bastante gente assim. E aí eu fui no canto, abri de novo, olhei o nome. Falei, não é possível. O exame vem assim, exame de análise cerebral, exame normal. Rapaz, me arrepia até de novo. Eu dei um grito onde eu estava. Eu chamei, André! Ele estava longe assim, ele... O que eu fiz? Eu falei, você não fez nada. Eu fiz. Deus está me acabando de constranger, absurdamente. A gente estava em Curitiba, eu falei para ela, eu preciso voltar urgente para Foz do Iguaçu. Eu tenho que entregar essa vida para Jesus. Quer dizer, eu falei para ela, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Pelo amor de Deus, Senhor, me dá a chance de eu chegar em Foz para fazer isso, sabe? Então, aí está o que a gente tem que entender. Procure o seu testemunho. Procure aonde Deus vai lá dentro de você. E eu já estava... Deus poderia ter mexido comigo um pouco antes, sabe? Mas Ele escolheu esse momento, Ele escolheu o meu ponto fraco, que é os filhos. O filho é o ponto fraco da gente, não é verdade? E Ele escolheu ele, falou assim, cara, você não está entendendo que eu tive o tempo todo contigo. Começa a me ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou falando com você. Para de ser rebelde. Aí eu peguei esse cara. Aí entra o André antes e o André depois de Cristo. Entendeu? Oh. Eu estou contando essa história para vocês, pessoal,
Porque a gente tinha, às vezes, está em grupos, está em famílias, está em casais, e salvo conduta ou outra, eu conto isso aí. Porque eu vejo que o testemunho é o que edifica. E eu quero que vocês tenham isso como um testemunho de vida. É um testemunho que transforma. E eu busque esse testemunho de vocês. Não precisa ser um testemunho lindo, hollywoodiano. Eu sei que esse testemunho é surreal, né? Por quê? Porque eu sou médico, vocês vão ser médicos ou já são. E a gente é ciência. E quando eu olhava lá, alteração cerebral, com crise convulsiva severa, complexa, genética, e depois passar isso aí tudo, uma borracha, e escrever exame normal, né? Ele era acompanhado por um professor de neuropediatria da Universidade Federal do Paraná, referência na América Latina, certo? Eu peguei, levei esse exame para ele. Ele olhou, ele não entendeu. Aí ele falou: pode ser que aconteça. Aconteça o quê? Ele está assim, normal. Eu falei: mas não estava. Então, como é que você explica isso? Eu falei: é Deus, meu amigo. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, por desencargo de consciência, não tira o remédio dele. Eu falei: que consciência? Minha consciência está tranquila. Esse remédio ele não sai dele amanhã. Entendeu? Então, testemunhe mesmo, procure o que Deus está falando com cada um de vocês. Essa é a nossa busca. Deus fala. Às vezes a gente pensa: quando que Deus vai falar comigo? Não, é todo dia, né? A todo momento, a todo instante. Então, essa procura, essa busca minha, talvez tenha sido por um crescimento espiritual errado. Eu vim de uma base espiritual forte, baseada na minha mãe. Eu colocava toda a minha espiritualidade na minha mãe. A minha mãe era o ponto seguro. A minha mãe é quem orava. A minha mãe é quem dizia fazer o que era certo e errado. Não, Deus é que está conosco. Então, use você mesmo. Fale você mesmo com Deus. Não peça para ninguém. Não peça intercessão de alguém. Fale com Ele. Busque. Né? Uau. Tira essa dúvida. Porque às vezes a pessoa fala: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o curso certo? E, calma, a dúvida vai piorar. Daqui a pouco vai assim: agora eu vou fazer especialidade. Que especialidade que eu vou fazer? Aí que o bicho pega. Entendeu? Porque é igual quando você está fazendo vestibular, né? Aí você passa no vestibular, aí você entra na faculdade, vestibular era fácil. Aí você termina a faculdade e fala: e agora? Agora todo mundo pergunta para você: e aí, você vai fazer o quê da vida? Você vai ser clinicão? Como se não fosse das coisas mais importantes que existem. Você não vai estudar nada? Vai parar aí? Já foram 6 anos parar aí, né? Então, parece que você não fez nada. Você acabou de terminar a faculdade, mas você não fez nada, né? Vai parar agora? Né? Então, estuda mais só 3 anos, 4 anos, daí você pega uma especialidade boa. Daí, com mais 6 anos, você vai estar no top da sua carreira. Aí eu fico pensando: quem tem já uns 40 vai ouvindo isso. Bom, quando eu cheguei aos 65, eu estou no top. Aí agora parei, aposentei, né? Então assim, coloque isso claro com Deus. Fale mesmo, abra a boca. Fale: Senhor, me dá o meu destino. Abre as portas. Me traga o professor correto. Deixa eu, né? Vai conversando. Deus vai te falando, Deus vai te mostrando. O caminho vai abrindo, a porta vai se abrindo, né? Porque a profissão ela não precisa ter fã. Tem gente que tem muito fã. Não, eu sou fã daquele professor meu. Como ele é gente boa. Sou fã agora do André. Eu vi ele lá na igreja. Ele é o quê? Cirurgião? Você é cirurgião também. Massa. Não é assim. Deus vai te tocar. Vai assim: cara, o seu negócio é esse caminho. É esse lugar. Mas é supérfluo. Você é dermato, estético. Não. É aonde Deus vai te usar. Sim. É aonde Deus vai te usar. Esse é o que você tem que pedir. Amém? Olha aí, hein? Eu disse para vocês que essa escola ia ser top. Quem quer a segunda edição já? Levanta a mão pra mim. Tô falando. Agora a gente vai rodar o microfone aí com vocês, para vocês fazerem perguntas diretas, tá bom? Eu pedi para um voluntário me ajudar aqui. O pessoal foi comer, eu acho. Vai lá, Ricardo. Pega ali, o microfone tá ali, ó. Só passa a baixadinha aqui por causa da câmera. Aê. Quem quer fazer pergunta aí, levanta a mão Edmar. Edmar, vai lá. Tá ali. Ciclo de Krebs.
Aí, ele tá perguntando o que é isso aí. Não, eu não ouvi. A paz. Paz. Não sei se vocês já viram aquele meme do receba inteligência. A vontade, eu acho que de todo médico cristão, o paciente entra na sala, a vontade é de gritar, receba a cura, e sai. Tá ligado? Só que a minha dúvida mesmo, o Brasil é um país que está crescendo muito o índice de processo nos médicos. É normal nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas está acontecendo muito no Brasil agora. Até onde eu posso ir com o meu paciente? Até onde eu posso levar a Deus para ele, dentro do consultório, sem que eu agrida a ética médica? Sabe, como que eu posso levar Deus para esse paciente sem me complicar a ponto de ter processos? É para mim? Eu não formei ainda. Espero que seja. Eu não formei ainda. Então eu não posso responder essa aí. A gente estava mais ou menos, eu acho que eu estava mais ou menos comentando isso ontem, ali em cima, sobre levar a espiritualidade para dentro do consultório. Eu contei para eles que eu tenho uma turma de que um vai falando para o outro, porque paciente é assim, né? Um vai indicando para o outro. E eu tenho uma turma que são tudo testemunhos de Jeová. E aí fiquei famoso com o cirurgião testemunho de Jeová. A pessoa chega lá e fala assim, você é testemunha? Eu falo, não sou testemunha de Jeová. Ah, porque você opera, todo mundo é testemunha. Né? Por quê? Porque eu respeito a religião ou a crença desse pessoal. Eu tenho uma comunidade grande de muçulmanos e mulheres muçulmanas que eu atendo. E eu respeito as partes deles, a crença deles. Então, quando a gente fala em judicialização da coisa, é à medida que eu imponho algo, certo? Aí eu concordo que, da mesma forma que eu não devo, eu faço aquilo que eu não quero receber. Então, se eu não quero receber de alguém uma imposição sobre algo que eu não acredito, eu também não quero impor algo sobre uma pessoa que não acredita. Eu quero que a pessoa enxergue em mim o Cristo que eu quero que ela enxergue. Entendeu? Eu quero despertar nela isso. E vocês vão ver isso à medida que vocês pratiquem isso. Porque a maioria das pessoas me perguntam. Às vezes elas chegam na porta, pegam a maçaneta e voltam e falam assim, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Só é de alguma igreja? Às vezes, só porque eu falei para ela assim no final da consulta, que bom que vai dar tudo certo. Vai com Deus. Eu imagino o seguinte, quantos que elas já passaram e que nunca disseram essa simples frase, que às vezes parece um jargão, né? Mas depende do jeito que você fala. Existe vai com Deus. Agora, vai com Deus. Né? Então, não brinque nunca com a espiritualidade. Tenha temor a Deus. Esse é o mais importante dessa história. Se você não tiver temor a Deus e usar isso como propaganda, o peso vai vir muito maior sobre você do que aquilo que você está fazendo. Tá? Nunca leve Deus como propaganda de nada que você for fazer na tua vida. Nós estamos aqui falando sobre algo, fui convidado para estar aqui, mesmo porque eu sou membro dessa igreja. E acredito no que eu estou dizendo. E luto e brigarei sempre por isso. Agora, infelizmente, algumas pessoas não são médicos, mas vamos colocar que nós estamos falando dos médicos. Podem estar usando isso como sendo assim, quero mostrar que eu sou bonzinho. Quero mostrar que eu sou legal. Quero mostrar que eu sou uma pessoa gente boa. Nunca façam isso. Tenha temor a Deus. Esse é o primeiro e grande ponto da história. Não haverá judicialização se tendo temor a Deus. A pessoa, pelo contrário, ela pergunta para mim, aonde que é a igreja que o senhor vai mesmo? E aí vocês daqui a pouco vocês vão ver que nem eu vejo. Amém. Muitas pessoas que são pacientes meus e que hoje, graças a Deus, estão sentados aqui. Amém. Né? Porque viram a gente. Viu? Mais uma. Ali, ó, mão levantada lá. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite. A minha pergunta parece com a do irmão ali, mas é sobre ressuscitar. Né? Jesus, ele falou que em nome dele a gente vai curar e ressuscitar pessoas, né? O senhor já passou por alguma situação da pessoa ter alguma parada
E o Senhor, na sua cabeça, na sua mente, o Senhor ter falado assim: Senhor, coloca as tuas mãos aqui, ressuscita essa pessoa, e a pessoa ressuscitar. Porque assim, a gente sabe que quando a gente está cheio do Espírito Santo, às vezes a gente nem sabe, né? Mas o Espírito está trabalhando naquele ambiente, né? Igual o Senhor falou, que as pessoas sentem e perguntam, né? Então eu queria saber do Senhor se já teve alguma história assim, da pessoa voltar, do Senhor ter usado a sua fé, entendeu? Já aconteceu? Há um bom pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu estava... Parece que todos os lugares que eu estou passeando, né? Mas dessa vez eu estava também. Tá vendo? Vida de médico é uma beleza, galera. Se eu fosse vocês, faziam medicina mesmo. E nessa viagem, que eu estava também com meu sogro e minha sogra, porque os dois são cola e unha na gente, né? E aí a gente estava passeando e eu resolvi fazer uma caminhada bem cedo. E quando eu estava fazendo a minha caminhada em oração, Deus falou para mim: volta para casa. Eu falei: ah, rapaz, esse Deus vai volar. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, estava todo mundo dormindo. Eu falei: senhor, que você veio falar para eu vir voltar para casa, né? Aí sentei, falei assim: já sei. Vou pegar a bicicleta, vou dar uma volta de bike. A gente estava numa praia. Vou dar uma volta de bicicleta. Quando eu estou calçando o tênis, me aparece, ao longe, o meu sogro. Aí eu calcei o tênis e olhei para frente, fiz assim para ele, ele fez assim para mim e... pum! Caiu que nem uma árvore. Eu saí correndo, pensei assim, ele é muito brincalhão, mas ele exagerou na brincadeira. Quando eu chego lá, eu olhei, parada, cardiorrespiratória. Falei: meu Deus, e agora? Chama o médico. Né? Coloque a cena a partir de agora, desse momento, certo? Aquele barulhão, imagina um corpo caindo, pum! Nesse corpo cai, quem sai pela porta? A esposa dele. Já dá o primeiro grito. Certo? No primeiro grito, quem aparece? A filha. O segundo grito. Pá! Certo? Em seguida, o grito dos netos. Pá! Só que, né, sabe que é grito de desespero, né? Morreu! Aquela loucura, e eu tendo que fazer alguma coisa. Então, nesse momento, me coube 2 coisas. Primeiro, discernimento. Você tem que pedir a Deus o seguinte, o que tem que estar claro na sua mente. São os dons que Deus te colocou. Você teve o quê? Se você fez um curso, se você estudou, Deus te colocou algum dom na sua vida. Ele vai te usar de alguma forma. Então que Deus te dê discernimento, te dê sabedoria de como agir. Porque nesse momento eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que conduzir as pessoas que estavam ao meu redor, desespero, achando, perdi meu marido, a outra perdi meu pai, a outra perdi meu avô. Por quê? Porque parou mesmo, o coração parou, o batimento, a respiração parou. E ao mesmo tempo tem que te dar calma para você poder raciocinar. Então fui eu fazer a ressuscitação respiratória, cardiorrespiratória. E numa hora ali eu peguei, daí você faz, óbvio, e está em introspectiva com Deus. E na ressuscitação, eu dei um grito com ele. Um grito com ele. Falei: volta! Walter! Ele chama Walter. E ele... E eu... Daí caiu eu e ele. E ele voltou. Passado Foi aquele momento assim de alívio e sem você saber, porque o estresse é surreal disso que eu estou contando para vocês. É diferente você ressuscitar alguém, é diferente você ressuscitar o seu sogro, sua sogra, sua parente, qualquer alguém, tá? Então, o estresse desencadeado, oxidado dentro de você é extremo, você está no grau máximo do estresse, né? E ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou assim: André, quem era aquele homem de branco? Eu falei: que homem de branco?
aquele que ele falava e eu não ouvia. Eu estava num lugar e só ouvia a boca dele mexendo. Até uma hora que eu ouvi um grito, assim, Walter, volta! E eu voltei. Eu falei, meu Deus, você teve encontro com Deus. Você teve encontro com Jesus. Você tem entendendo disso? Você está entendendo o que eu estou falando? E ele falou. Ele até hoje ele não sabe o que aconteceu. Ele fica meio assim, será? Eu falei, cara, você teve a maior experiência que um ser humano podia ter. Você esteve frente a frente. Ele falava, porque ele falou assim, ele falava comigo, mas eu não entendia. Eu só entendi quando eu ouvi o meu nome. Walter, volta. E eu voltei. Então, essa foi uma experiência que me veio à mente. E surreal. Surreal. Para ele, imagine quanto, né? Mas para a gente, mais ainda. Viu? São experiências que vocês vão passar, minha gente. Não é assim, Deus me livre, não. Mas assim, que Deus me ajude. A última. Olha lá. Boa noite, pastores. A minha dúvida está falando em propósito e missão, eu creio que seja a dúvida de muitos que hoje estão aqui. Eu, particularmente, já tive muitas experiências espirituais enquanto a propósito e missão. Mas eu não tenho, eu acredito, eu não tive a coragem ainda de assumir o meu papel enquanto a isso dentro da igreja. E eu queria ouvir de vocês, qual seria o conselho de vocês enquanto a isso? Primeira pergunta é por que dentro da igreja? Seu propósito é em todo lugar. Sim, mas especificamente ele é espiritual. Você entende que é... Espiritual. Todos são espirituais. Todos são. Todos são. Sim. Agora você está se referindo a um trabalho de ministério em tempo integral. A um trabalho, isso. Ok, tudo bem. Eu só quis fazer essa brincadeira só para deixar claro que todos os propósitos são espirituais, são integrais, são de Deus, ok? Mas é um tempo de dedicação exclusiva ao ministério, é isso que você está falando. Beleza. Agora pergunta de novo, que eu estava entretido com a coisa, não entendi a sua pergunta. Eu estava só falando da outra parte que era mais importante. A minha falta de coragem em vir para dentro do trabalho. Tá. Seria um medo de responsabilidade, será? Cara, assim, ó. Compra o livro. Lá tem as respostas. Não, brincadeira. Mas tem mesmo. Pode pegar que tem mesmo. Vai que, né, dá certo. Vai que dá certo, né? O que eu aconselho você é que você foque no seu chamado, que é o que o pastor Tiago já falou aqui, que eu acredito muito. Tem um instituto de pesquisa Thiago Marx, que ao longo do tempo ele... Eu inventei o número, é 80-20, tá? 80-20. 80% chamado, 20% missão, tá? Mas a missão parece mais legal. Com certeza. Mas o que vai fazer a missão dar certo é o chamado. E aí é aquilo que a gente falou aqui ao longo da conversa, que conforme você contempla o Senhor, você se conhece e você vai se sentir impelido por Ele a fazer o que tem que ser feito. Né? Então, o seu chamado é o seu sacerdócio. Você se encontrando com Deus, você desenvolvendo o seu ministério, você desenvolvendo o sacerdócio com Deus, focando nessa parte que eu falo que é 80%, os 20% vai ser natural. Tiago, e se não for? Se não for, está tudo bem. Se você fizer uma prova onde a primeira parte do conteúdo vale 8 e a segunda vale 2, não adianta nada você gabaritar a que vale 2 se você não caprichar na que vale 8. Entendeu? Você não passa. Então muita gente fica desesperada, descabelada, preocupada, né, com a missão, sendo que o foco da nossa vida é o chamado. A missão é a cereja do bolo. Entendeu? Então o que você está falando para mim? Você fala assim, Tiago, como que eu faço para ter a cereja do meu bolo? Eu falo para você, faça o bolo. Entendeu? Faça o bolo. Sacerdócio. Faz o sacerdócio bem feito. Desenvolve o seu sacerdócio. Tem
o salmo que fala, né, que a gente se transforma aquilo que a gente contempla. Então, conforme você contemplar ao Senhor, você vai ser transformado à medida que Ele tem para você e você vai se descobrir nele e vai ser natural. Né? Eu falei impelido por Deus porque é a palavra que a Bíblia usa quando fala, por exemplo, para Sansão. Né? Sansão impelido pelo Espírito. É como se a expressão é como se o Espírito pegasse ele pelos cabelos e levasse ele ao lugar. Vai acontecer, fica tranquilo. O maior interessado em você viver o plano de Deus é Deus. E a parte dele ele vai fazer. Então, tipo assim, não tem nada. Às vezes a gente põe pressão, o mundo põe pressão, o ambiente põe pressão. Não tem pressão. Tá? Tiago, e se eu nunca viver a minha grande missão? Fez 80%? Vai tranquilo, cara, tá feliz, tá bem, tá bom. É que eu creio que vai ser natural. A cereja vai pingar em cima do bolo. É só ter o bolo. Sim. Amém? Eu quero fazer uma contribuição aqui com o que o Tiago falou para ti, que eu acho que vai pegar bastante todo mundo aqui. Né? Eu acho que um grande desafio e que precisa jogar a gente nesse 80% é entender que missão, envio, propósito tem a ver com frutificação. Então eu gosto muito de quando Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E uma árvore, ela só frutifica de acordo com a sua própria espécie. Então não tem como você chegar para uma macieira e falar assim para ela: em nome de Jesus eu declaro que você vai produzir um abacate. Ela não produz, por quê? Porque ela produz de acordo com a sua espécie. E quando a gente fala sobre a importância de você vir a Cristo e passar o 80% no chamado, é porque é nesse ambiente que o Espírito Santo pode tornar você uma árvore segundo a espécie do próprio Cristo. Ele enxerta em você a natureza de Cristo. Então, a sua frutificação, que aí vai acontecer nas mais variadas formas de missão, de envio que você vai receber, ela é uma frutificação segundo Jesus. Eu gosto muito da ideia de como eu abençoo as pessoas. Eu abençoo as pessoas quando elas chegam a mim, sobem na copa, pegam um fruto, comem e falam: cara, isso aqui tem gosto de Cristo. Isso aqui tem gosto de Jesus. Por quê? Porque no meu secreto, na minha vida com Deus, no meu devocional, no meu lugar com Cristo, eu vou sendo alterado de acordo com a imagem de Cristo, então eu posso corresponder à expectativa de frutificação que Cristo tem para mim. E por que isso é muito importante? Porque é nesse lugar do chamado que a gente define quem é o Senhor da nossa vida. É aqui que o senhorio de Cristo se estabelece. Eu gosto muito de uma história de contar isso, porque isso é uma coisa que marcou muito a minha vida. Quando eu estava no Instituto Bíblico, eu fui a um culto de capela e tinha uma missionária que trabalhava há alguns anos na Índia já, servindo como missionária na Índia entre hindus. E o nome dela é Ayla. E ela contou que no dia que ela recebeu o comissionamento dela para a Índia, ela estava num culto e ela ajoelhou assim, e quando ela ajoelhou, o Senhor falou para ela assim, Jesus falou: Ayla, eu quero que você vá para a Índia. E aí ela disse assim: Deus, eu vou para qualquer lugar, mas para a Índia eu não vou, porque a Índia é muito difícil. E aí Jesus disse assim para ela: sabe por que você não vai para a Índia? Porque eu sou só o seu Salvador, eu ainda não sou o seu Senhor. O dia que eu for o seu Senhor, você vai onde eu te mandar ir. Então é nessa relação do meu lugar secreto, do responder ao chamado, do vinde a mim, é que essa relação de senhorio vai sendo ajustada. Porque muitas vezes essa resposta que você está pedindo, ela é dada no serviço. Então você vem aqui, você coloca uma camiseta, você serve, você arruma uma cadeira, e não é sobre isso. Agora, quando você entra no seu lugar com o Senhor, e que
você pode ser definido então pelos céus, aí você vai poder responder essa expectativa de frutificação. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, assim, a fim de que o vosso fruto permaneça. Tá certo? Então, é isso que eu queria dizer para ti. Amém. E o que é legal também a gente ter assim se você olhar, olha no espelho para você mesmo e fala: o que eu estou fazendo aqui no Paraguai? Né? Paraguai. Por que eu vim ouvir isso aqui no Paraguai? Por que não era mais fácil? Eu moro lá na cidadezinha tal. Estava lá, né? E se você olhar a história de Paulo, ele nasceu num lugar, cresceu, se tornou um homem que era, mas ele foi ter um encontro com Deus em Damasco, um lugar totalmente distante, longínquo de onde ele era. E às vezes Deus tira a gente daquele lugar onde nós estamos para apresentar essa missão, apresentar e abrir o olho para você, às vezes, participar de um evento como esse, né? É um momento desse que está te oportunizando a você entender, às vezes, missões, chamados, entendimentos, reflexões, para, às vezes, muitos de vocês voltar para casa e falar assim: pá, vou ligar para minha mãe e falar: mãe, eu acho que eu vim aqui para isso mesmo, ou então eu acho que não. Bateu uma dúvida, preciso refletir um pouco mais, vou conversar um pouco mais com o pastor, vou trocar uma ideia com alguém, vou conversar com algum professor. Nós estamos aqui para tentar abrir a sua mente, né? É trazer o entendimento de missão. Porque quando você falou do Lucas School, eu estava ali orando, pensando comigo, né? O sentimento de Lucas. Se a gente ler um pouquinho o livro de Atos, que eu tenho lido, eu acho sensacional que é um livro inteiro, onde ele era um médico. Olha quantos casos que eu contei aqui para vocês em algum tempo. Em nem um minuto ele fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava lá, daí eu peguei e intervi. Aí Paulo foi fazer não sei o que, eu fui lá e tal. Nem um minuto. Existe o que nele? Uma generosidade. Eu estava escrevendo nele, existe uma generosidade no seu jeito de ser como médico, né? Ele não queria ele engrandecer a ele. Porque o raciocínio com generosidade, você vai caminhar para a humildade. A humildade vai te trazer reflexão. E a reflexão te gera ação. E a ação correta. Então, todas as vezes que você tiver, onde eu faço, o que eu faço, que missão é essa? Tira primeiro o seu eu. Coloque Deus. Deus vai te colocar o destino e o dom. A partir daí vem a humildade em aceitar isso aí. Né? Porque às vezes você pode falar: não, mas não é isso. Não, é isso. Certo? E depois que você está com isso, que você refletiu sobre isso, agora é só agir. Que você agindo, você vai ser Deus, você vai ser médico, você vai ser filho, você vai ser pai, sacerdote, aonde você estiver. Né? Então, o coração de Lucas é esse, é o coração generoso. O desafio de vocês aqui como futuros médicos é ter o coração de Lucas, um coração generoso, um coração que não engrandece ninguém, engrandece a Deus. Mesmo ele, às vezes, talvez esquecendo de colocar: e nós fomos para lá, e nós fomos para casa. Ele se esquecia da história e colocava ele na história. E aí depois ele voltava e falava: mais Paulo fez isso, mais Pedro fez isso. Né? Então logo ele saía fora da história. Um coração totalmente entregue, né? Coração puro. Isso é o coração de Lucas. Sensacional. Que Deus nos abençoe e nos traga sempre esse coração para esses futuros médicos aí. Né? Amém. Tiago, muito obrigado. Muito bom esse papo. André, muito obrigado.